Olá, meus amigos! Estou de volta, apesar da demora, porém agora com um assunto novo. Um assunto que para alguns traz um pouco de medo, mas que com a ajuda de vocês, buscando um entendimento sobre este mecanismo, a gente vai conseguir discutir bastante. Eu vou falar sobre os broncodilatadores. O que é um broncodilatador? Como ele funciona? O broncodilatador, ele é um medicamento usado para reverter a broncoconstrição. Porém, para que a gente possa aprofundar um pouquinho nos mecanismos que geram essa broncodilatação, eu preciso que vocês entendam quais os mecanismos que geram a broncoconstrição. Porque esses broncodilatadores, eles vão fazer um papel inverso desse mecanismo. Acompanhe o slide comigo. Pessoal, então, se nós observarmos, nós vemos aqui duas imagens. Uma imagem do lado esquerdo, que se trata de um brônquio saudável, e uma imagem do lado direito, em que nós encontramos um brônquio em broncoconstrição. Se nós observarmos, do lado esquerdo, nós temos uma musculatura lisa que está circundando esse brônquio, porém ela se encontra relaxada. Do lado direito, nós vamos ver uma musculatura lisa que está estrangulando esse brônquio. Então, existe uma contração exagerada dessa musculatura lisa do brônquio. Observada aqui, então, pela seta. O segundo fator que faz com que esse brônquio ele se feche exageradamente é o edema, ou seja, o inchaço da parede do brônquio. Observada aqui pela seta, esse inchaço ele vai fazer com que essa parede do brônquio ela aumente, então obstruindo essa via aérea. E o terceiro fator é a produção exagerada de muco no momento da crise, observada aqui também pela seta. Essa produção exagerada vai fazer também com que o ar tenha dificuldade em sair, fazendo então uma hiperinsuflação pulmonar nesse momento da crise. Viram só? Então, através dos slides, a gente pôde entender qual é o mecanismo da broncoconstrição. Entendendo esse mecanismo, a gente vai entender como funciona a broncodilatação. Quais os mecanismos que o medicamento vai interferir diretamente. Mas para que a gente possa aprofundar um pouquinho na explicação desses mecanismos, a gente também precisa entender como funciona o nosso sistema nervoso central, como é uma neurotransmissão, como é a sinalização para que um evento ocorra. E para que a gente possa entender isso, porque os broncodilatadores também vão atuar nesses neurotransmissores, agindo diretamente no funcionamento desses neurotransmissores, a gente precisa entender como o nosso sistema nervoso central funciona. Então, eu também vou pedir para vocês acompanharem através do slide. Pelo sistema simpático ou adrenérgico, cujo principal mediador é a adrenalina, e pelo sistema parasimpático ou colinérgico, cujo principal mediador é a acetilcolina. Nós vamos observar agora como ocorre uma sinapse, ou seja, uma informação que deverá ser efetuada por qualquer órgão ou sistema do nosso corpo. Nós temos aqui um neurônio pré-sináptico. Este neurônio pré-sináptico, ele contém vesículas sinápticas, ou seja, vesículas contendo neurotransmissores. Essas vesículas, elas vão se aproximar da extremidade desse neurônio pré-sináptico e liberar o neurotransmissor específico na fenda sináptica, ou seja, nesse espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Liberado esse neurotransmissor na fenda sináptica, ele será captado por um receptor contido no neurônio pós-sináptico. Uma vez que esse receptor captou esse neurotransmissor, será produzida a resposta que se espera.
Agora que a gente já entendeu como funciona o nosso sistema nervoso central e os seus principais neurotransmissores, a gente pode aprofundar um pouquinho de como funcionam os broncodilatadores. Então, no século passado, alguns pesquisadores utilizavam glândulas adrenais dissecadas para o tratamento da asma. Eles observavam que quando eles utilizavam essas adrenais, que por sua vez liberam adrenalina, aquele tecido que entrava em contato com essa glândula ficava pálido. Ou seja, a adrenal, ela gerava uma redução do edema, um enxugamento do edema daquele tecido. Baseado nisso, eles começaram a pesquisar quais são os receptores da adrenalina. E eles perceberam que os receptores são os receptores alfa e beta. Porém, a adrenalina ela vai atuar gerando essa drenagem de edema, essa palidez, principalmente nos receptores beta. E os receptores beta, por sua vez, são três: beta 1, beta 2 e beta 3. Para que a gente possa também entender a atuação, principalmente do beta 2 adrenérgico, a gente precisa saber, conhecer aonde estão localizados esses receptores. Vamos lá? Vamos também lá para um slide para a gente conhecer aonde estão localizados esses receptores beta 1 e beta 2 no nosso corpo? Os receptores beta 1 encontram-se principalmente no coração, no tecido adiposo. Já os receptores beta 2 encontram-se principalmente no músculo brônquico, nos vasos, no útero e no músculo esquelético. Como vocês viram, os receptores beta 2, eles estão localizados na parede brônquica, entre outros lugares. Mas eles perceberam que se eles quisessem usar um derivado da adrenalina que atuasse principalmente no receptor beta 2, eles precisavam isolar esse receptor. Então eles criaram um medicamento chamado beta 2 seletivo. Ou seja, esse medicamento ele atua principalmente nos receptores beta 2, que na verdade são os receptores que estão na parede brônquica. Sendo assim, os beta 2 adrenérgicos, por que adrenérgico? Porque os beta 2 que atuam mediante a um derivado da adrenalina, eles são simpatomiméticos, ou seja, eles imitam o sistema simpático. A atuação deles vai imitar a atuação do sistema simpático, cujo neurotransmissor é a adrenalina. Então a gente precisa entender como funciona esse beta 2 adrenérgico ao se ligar ao receptor beta 2. Vocês sabem que no nosso corpo tudo funciona como um sistema chave-fechadura. E o beta 2 adrenérgico, esse medicamento beta 2 seletivo, ele também funciona assim. Ele vai se ligar ao receptor beta 2, que é um receptor hidrofílico composto por 7 tubinhos, que são chamados domínios. Esse receptor, ele está inserido ali na membrana celular, que por sinal é lipofílica, mas o receptor é hidrofílico. E isso também vai ter importância para a gente entender a atuação dos medicamentos, sendo de curta ou longa duração. Então, essa imagem, ela demonstra principalmente a região hidrofílica da célula, representada aqui pelo receptor beta e seus 7 domínios. Lembrando que essa é uma região hidrofílica. E também a outra seta demonstra a região lipofílica da célula, a região da membrana celular. Se nós observarmos, o beta 2 adrenérgico, ele vai ter uma porção que vai entrar tanto pela região hidrofílica, fazendo com que a droga tenha um início mais rápido,
Mas ele também possui uma porção lipofílica, que vai adentrar pela região lipofílica da célula, fazendo com que a droga tenha, então, um efeito prolongado. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho o mecanismo de ação. Ou seja, quando esse medicamento beta-2 adrenérgico, ele entra em contato, ele se encaixa no seu receptor beta-2, ele faz com que uma enzima chamada adenilciclase converta ATP em AMP cíclico. Esse é o principal mecanismo. É isso que vocês precisam guardar. Por quê? Uma vez ativado, uma vez convertido ATP em AMP cíclico, o AMP cíclico, ele faz com que o cálcio seja jogado para fora da célula. Se vocês relembrarem lá em fisiologia, para que haja contração muscular, é necessária a presença do cálcio. Vocês lembram disso? Que a cabeça do cálcio é exposta e a partir daí ocorre um deslizamento da actina e da miosina. Então, se o AMP cíclico tira o cálcio, joga esse cálcio para fora da célula, você não terá cálcio disponível para que ocorra contração muscular. Então, essa musculatura que estava ali numa supercontração, como a gente já viu anteriormente, ela vai relaxar. Então, esse é um dos mecanismos de atuação do beta-2 adrenérgico. Um outro mecanismo que o beta-2 adrenérgico vai proporcionar é a diminuição da permeabilidade vascular. Lembra que eu expliquei para vocês que um dos mecanismos de broncoconstrição é uma presença de um edema importante, aumentando a espessura da parede brônquica e com isso gerando uma broncoobstrução? Pois é, ao se ligar no receptor, o beta-2 adrenérgico, ele vai fazer com que diminua essa permeabilidade vascular ali no local, diminuindo, portanto, a formação desse edema, e também ele vai promover o enxugamento desse edema brônquico. Além disso, o beta-2 adrenérgico, ele também facilita o batimento ciliar, fazendo com que haja uma maior eliminação desse muco produzido ali durante a crise, chamado clearance. Clearance mucociliar, ou seja, limpeza mucociliar. Existe uma outra atuação do beta-2 adrenérgico que vai ser se ligar aos receptores beta-2 pré-juncionais, ou seja, ali na fenda sináptica, existe aqueles receptores beta-2 também naquela região. E ao se ligar nesses receptores beta-2, vai acontecer uma espécie de competição, fazendo com que haja uma diminuição na liberação de acetilcolina na fenda sináptica, diminuindo, portanto, a contração muscular subsequente. Se vocês relembrarem também da fisiologia, a contração muscular requer a liberação na fenda sináptica de acetilcolina. Então, uma vez que eu diminuo a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, eu produzo uma menor contração muscular. Então, nós fizemos uma revisão de como ocorre a atuação dessa droga beta-2 adrenérgico gerando broncodilatação. Existem alguns mitos a respeito do uso dessa droga. Tem muita gente que fala, eu tenho medo de usar porque gera batedeira, o coração dispara quando eu uso, o medicamento vicia. Bom, primeiro vamos entender algumas questões. Como eu mostrei para você, nos átrios existem receptores beta-2. Sendo assim, quando se faz uso do beta-2 adrenérgico, existe um aumento da frequência cardíaca, um pequeno aumento da frequência cardíaca. Não é suficiente para gerar nenhum problema, desde que a pessoa não tenha nenhum problema de base, nenhuma doença de base cardíaca, tá? Então, assim, se houver necessidade de se fazer o uso da droga, não há problema nenhum, desde que haja um acompanhamento médico, desde que seu médico conheça o seu estado de saúde. Uma outra questão é assim, o medicamento vicia?
Não, o medicamento não vicia. O que costuma ocorrer é uma dessensibilização dos receptores. Então, à medida que se faz uso do beta-2 adrenérgico, há necessidade sim de aos poucos ter que aumentar a dose para que haja um efeito de broncodilatação. Mas isso é preciso que haja um acompanhamento médico para se fazer o uso corretamente desse medicamento. Uma outra questão, tremor muscular. Tem pessoas, principalmente idosos, que ao fazer uso do broncodilatador, do beta-2 adrenérgico, começa a ter tremor. Como eu mostrei para vocês, também existe receptor beta-2 na musculatura esquelética. Então essa é a justificativa para que ocorra esses tremores. Também não é nada, não precisa se preocupar, não é nenhum problema neurológico que está surgindo, isso são mitos, tá? Como eu também mostrei para vocês rapidamente, existe a atuação do beta-2 adrenérgico, uma atuação rápida e uma atuação longa. Essa atuação vai depender exatamente da composição da droga. Então existem drogas, como eu citei para vocês o exemplo do formoterol, que ele atua tanto na região lipofílica quanto hidrofílica. Se a composição do medicamento for de atuação somente hidrofílica, essa droga ela vai ter uma atuação, ela vai ter um início rápido, porém o efeito dela também vai passar muito rápido. Então, somente as drogas que possuem em sua composição uma atuação tanto na região hidrofílica quanto na região lipofílica é que vai se estender a atuação. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, também deixem as suas questões, as suas dúvidas, que eu prometo que eu vou responder. O outro vídeo eu vou abordar a atuação dos anticolinérgicos, também fazendo broncodilatação. Até a próxima, eu espero vocês lá!